Dia, galerinha! Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus, né? E a gente pede a Deus que seja de bênção, seja de tranquilidade, de bons estudos. Estamos na semana de revisão, né? Que antecede a semana de avaliações. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, nessa aulinha, e também a tia vai aproveitar para a gente fazer uma revisão de conteúdos, né, que a gente já viu, enfim. Mas vamos lá, veja bem, sobre a nossa avaliação, ela está dividida em duas, né, próxima semana, a partir do dia 22, a gente inicia, as provas terão 5 questões, né, e está assim dentro do contexto daquilo que a gente estudou, não tem nada que vocês não escutaram, né? Só aquele aluno que realmente não assistiu às aulas, né? Ou que não fez as leituras que eu solicitei. Mas aquele aluno que está acompanhando, que está vendo as aulas, que está fazendo as tarefas, né? E que está atento a tudo que eu vou falando, né? Com certeza esse aluno não terá dificuldade em realizar as avaliações, certo? Outra coisa que eu quero conversar com vocês é a respeito de leitura, né? Interpretar, gente, a gente saber o que é que a gente está lendo, né? Quando eu tô lendo algo, né, e alguém me pergunta sobre aquilo, né, por exemplo, a gente tá lendo um paradidático que se chama Alice, e em todas as aulas de redação, o que é que está acontecendo? Eu estou contando a história para vocês de uma forma resumida, né? Eu não preciso ler o livro, estar com ele na mão para poder falar para tá aqui lendo e falar para vocês, olha, aconteceu isso, isso e isso. Não. Eu fui lendo, né? Fui vendo aquilo que tem de mais importante para poder passar para vocês, né? E para que não ficassem dúvidas, né? A gente precisa ler, entender e ver aquilo que é mais importante. O livro Alice, ele tem inúmeras como é que eu posso dizer? Tem inúmeros acontecimentos, mas eu não consigo falar todos, né? Vejo o que é de mais importante, quais acontecimentos marcaram mais, né? E aí vou passando para vocês nessas aulas de redação. E a gente até, inclusive, vai concluir essa leitura para poder fazer a atividade avaliativa e fechar esse ciclo de atividades avaliativas, certo? Então, assim, a nossa avaliação, todas as nossas avaliações têm interpretação de texto, né? Tanto em português como em redação, a gente utiliza, né, para aqueles alunos que estão chegando, para aqueles alunos que ainda não estão habituados a fazer prova dessa maneira, enfim. Todas as nossas avaliações, elas têm interpretação de texto, seja um trecho, seja uma tirinha, seja uma fábula, seja uma crônica que a gente estudou. Então, a gente utiliza para fazer a interpretação, certo? E a gente viu muito isso aqui no livro, né? De trabalhar os conteúdos dentro dos contextos dos gêneros textuais, né? E vocês sabem muito bem, então não é diferente na nossa avaliação. Quanto às avaliações, também, né, antes de acontecer as avaliações, a gente vai fazer uma aula ao vivo pelo Hangouts, que é o aplicativo da nossa plataforma. Todos vocês, quando abrem a plataforma, já comecem a ver as aulas pelo computador, tá? Já essa semana, para que a gente vá se habituando.
eu vou marcar um horário e a gente vai fazer um teste, né? Pelo aplicativo para ver como é que funciona, para a gente ver como é que tá a conexão, se vocês conseguem me ouvir. Enfim, a gente vai marcar, eu acredito que umas 2 ou 3 vezes para que a gente faça esse teste para ver se vai dar certo, né? Na verdade, tem que dar certo, porque eu vou utilizá-lo na hora da avaliação. Eu vou ler a avaliação para vocês, podem ficar tranquilos. A avaliação ela tem uma duração de até 2 horas, né? E eu vou estar online o tempo todo para poder tirar uma dúvida, reler uma questão. Eu vou ler a prova, certo? Mas eu vou pedir para vocês que durante essa semana tenham esse cuidado maior de estudar, né? Mais um pouquinho, para que vocês não sintam tanta dificuldade na hora de realizar a avaliação, certo? Então, na aulinha de hoje, a gente tem como conteúdos de português. No cronograma de vocês está aí interpretação de texto, né? Adjetivos, a gente tem o simples, o composto, e a gente tem primitivo derivado e o pátrio, né? Nós estudamos esses tipos de adjetivos. E também nós temos a separação silábica e sua classificação, né? Então a gente vai fazer um tipo de revisão rapidinho, né? Porque assim o assunto já foi bastante mastigado. Vocês podem acompanhar as aulas também pelo YouTube, né? Rever essa aula, porque assim na plataforma ela entra, mas assim que o aluno assiste, ela acaba sumindo. Mas como a aula, né, primeiro vai para o YouTube, então vocês têm essa chance de rever na hora que quiserem, né? Só procurar o meu canal, que é Franciele Carneiro. Franciele com LE, tá? E aí vocês vão achar o meu canal e aí vai estar lá a aulinha explicando aula de português, tal, adjetivo, e aí vocês clicam e vão assistindo essas aulas no que tiverem dúvidas, porque assim, na hora das revisões online que vão acontecer pós a prova, né? Vocês podem estar tirando dúvidas. E aí vocês já vão vendo o que é que tem de dúvida, já vão anotando, né, para não esquecer, para quando chegar esse momento vocês não terem nenhum problema. Então vamos lá. Interpretação de texto. O que é que eu preciso saber sobre isso, né? Desde lá do início do ano, tia Fran sempre explicou para vocês, olha, interpretar um texto é a gente ver o texto como um todo. De que maneira, tia? Olha, eu preciso saber quem foi que escreveu, né? Eu sempre venho conversando com vocês sobre isso. Analisem, vejam, todo texto tem um autor, alguém escreveu, né? O texto não apareceu no livro do nada. Ele foi retirado de algum lugar e uma pessoa escreveu, né? É como quando vocês fazem um textinho, ou seja, ou frases, vocês utilizam o nome de vocês porque foram vocês que fizeram, né? Outra coisa que eu peço que vocês analisem, o título, né? O título do texto já vai dar uma direção, né, do assunto que ali vai ser tratado no texto. Outro quesito, as imagens, se tiver imagens, fixem um pouco ali nas imagens, façam essa leitura de imagem, que é fundamental, porque vai nos ajudar a entender melhor o texto, né? E, por fim, a leitura, né, do próprio texto. Então, assim, a gente precisa estar atento às imagens, ao autor, ao título e ao texto. Se eu não entendi, né, uma determinada parte do texto, eu vou reler essa parte, eu vou ler novamente, de novo e de novo, até que eu possa ter um entendimento,
né? Ou se for o caso, tia, dê uma lida para mim, porque assim, a forma como a gente faz essa leitura, por isso que eu venho sempre pegando no pezinho de vocês, porque vocês vão para o quarto ano e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Então, eu quero que os meus alunos, né, os alunos do terceiro ano, desse ano, saiam sabendo fazer uma leitura, né? Sabendo que na vírgula ele tem que dar uma pausa, sabendo que no ponto ele tem que dar uma pausa um pouco maior, né? Respeitar a pontuação. Então, fora essas outras informações que eu já vou citando, né? Para vocês, não é só leitura de texto, né? Não é só jogar o texto, vocês fazem a leitura e a gente desconsidera o restante. Não, eu preciso saber quem foi que escreveu esse texto. Muitas vezes, agora nessa unidade, eu pedi para vocês fazerem pesquisas, né, sobre autores importantes e vocês fizeram pesquisas, né, e anotaram aquilo que era de mais importante. Quem foi essa pessoa que escreveu o texto? E, enfim, vocês acabaram fazendo uma pesquisa da biografia, né, dessa pessoa que escreveu, desse autor que escreveu determinado texto. Então, eu continuo pisando na mesma tecla. Não entendi, tenho que fazer o quê? Reler o texto. Não existe a gente ler uma vez e já entender perfeitamente tudo. Eu digo porque assim, eu estou fazendo a leitura junto com vocês do Paradidático Alice. E muitas vezes eu tenho que ler 2 ou 3 vezes a mesma página para poder entender o que é a cena que está acontecendo. O mesmo eu falo para vocês. Na hora da avaliação, eu vou fazer a leitura desse texto. Ok? Se tiver imagens, melhor. O título já vai ajudar também a gente contextualizar, a gente saber qual é o assunto, né, do texto. Tudo isso vai nos orientar. A partir daí, a gente tem o adjetivo, que ficou assim, eu percebi, né, que assim, vocês confundiram bastante o substantivo com o adjetivo. Mas vejam bem, são coisas totalmente diferentes. Eu vou mostrar para vocês que é totalmente diferente o substantivo do adjetivo, certo? O substantivo é tudo aquilo que a gente dá nome. Tudo aquilo que a gente dá nome, né, é um substantivo. Então, se eu tô aqui, né, livro é um substantivo. Pulseira, substantivo. Brinco, substantivo. Cabelo, substantivo. Mas, quando eu vou falar sobre determinado substantivo, por exemplo, este livro é novo. Aí eu tenho o substantivo, que é livro, que a gente aprendeu, e novo, que é o adjetivo, que é aquilo que eu estou falando do substantivo. Então, vamos entender o quê? Que adjetivo é tudo aquilo que eu falo sobre o substantivo, né? Se eu dissesse, por exemplo, esse livro, né, é de Pedro. Livro seria substantivo e Pedro também é um substantivo, né? Não tem adjetivo nenhum nessa frase. Mas se eu disser assim, ó, esse livro é muito grosso. Pronto. Aí eu já sei que livro é um substantivo e grosso está caracterizando esse livro. Eu estou afirmando que este livro ele é grosso, então é um adjetivo. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido, tá? A diferença entre substantivo e adjetivo, né? A gente estudou lá na primeira unidade, a gente estudou o substantivo, todos os tipos de substantivos,
E agora a gente parte para estudar adjetivo. Mas aí vocês me perguntam, tia, temos o adjetivo pátrio, né? Eu sei, é uma novidade para vocês. O adjetivo pátrio está ligado à nacionalidade, ou seja, o local onde a gente nasceu. Eu já usei esse exemplo, eu acho, mas assim, para que vocês entendam. Eu nasci em Aracaju. Então, eu sou o quê? Aracajuana. Então, aracajuana é um adjetivo pátrio, ou seja, ele indica, né, o local onde eu nasci. Mas e se eu nasci em Dores? Eu sou o quê? Dorense. Então, esse é o adjetivo pátrio. Dorense é um adjetivo pátrio. Ah, eu nasci em São Paulo, por exemplo. Eu sou o quê? Paulista, né? Nasci no Rio de Janeiro, sou carioca. Então, carioca, paulista, aracajuano, dorense são adjetivos pátrios. Entenderam, meus amores? Dá para entender? Tia tá falando bem com calma para vocês poderem entender a diferença entre o substantivo e o adjetivo, certo? O substantivo ele dá nome às coisas, então não esqueçam disso. Tudo que existe que tem um nome é um substantivo. Mas a partir do momento que eu começo a falar sobre esse substantivo, né? Aí as coisas mudam. Eu já vou aprender algo novo, que é adjetivo, né? A boneca é muito linda. Então, boneca é o que, gente? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vamos conversar. Boneca é o que? Respondam aí. Vamos lá, para ver se vocês acertaram. Tia vai dizer a resposta agora, certo? Já responderam, né? Boneca é substantivo. Para quem falou substantivo, ótimo. E linda. A gente vai caracterizar como o quê? Substantivo ou adjetivo? Vamos pensar um pouquinho. Quem respondeu adjetivo acertou, porque linda é a boneca. A gente está falando sobre a boneca. A gente está caracterizando essa boneca, não é? Entenderam? Então a gente falou aí sobre adjetivo simples. Esse é um tipo de adjetivo simples, né? O composto ele é formado por duas palavrinhas, né? Por exemplo, o meu carro é rosa claro. Então, carro é o quê? Carro é o quê, gente? Vamos parar para pensar um pouquinho. Carro, tia. Carro é o quê? Substantivo. E rosa claro, eu vou caracterizar como o quê? Adjetivo. Mas que tipo de adjetivo? Composto, porque eu tenho duas palavras, não é? Rosa e claro. Entenderam? Tranquilo? De boa, né? Tá super tranquilo o conteúdo de português. E aí a gente vai para a separação de sílabas, né? Eu sei que parece algo muito simples, mas como eu falei para vocês, a nova ortografia, ela às vezes acaba atrapalhando a gente, né? Então eu passei algumas atividades com as palavrinhas que sofreram mudanças, porque para que vocês já entrem nesse ritmo, já aprendam, né? Porque de acordo com a nova ortografia, algumas palavras sofreram mudança na hora de separar, né? Melancia é uma delas, rádio é outra, navio. Então, essas palavras que eram de tongo, né? Terminavam em ditongo, agora elas são hiatos, né? Elas se separam. Então, é melancia, navio,
certo? Então, elas vão se separar de uma forma diferente. No caso de rádio também, radio. E aí, de acordo com essa separação, é que a gente vai classificar. A gente pode classificar de 4 maneiras diferentes. Monossílaba, né? Quando tem apenas uma sílaba. Dissílaba, quando tem quantas sílabas? 2. Trissílaba, quando tem 3 sílabas. Ou polissílaba, quando tem 4 ou 5 sílabas. Ou 5 em diante, né? De 4 em diante. Então, assim, tenham cuidado na hora de separar, certo? Preste atenção. Contem nos dedinhos a quantidade de sílabas. Soletrem baixinho. Tenham esse cuidado. Porque, assim, se vocês errarem a separação, vocês vão errar a classificação, né? Por exemplo, se vocês separarem melancia, vai ser trissílaba. Mas se vocês separarem melancia, ela vai ser polissílabo. Então, aí vocês têm que ficar atentos, porque vocês podem perder aquela questão, né, por conta da separação incorreta, certo? Entendido? Tá entendido, gente? Olha, então, a gente fez uma breve revisão, né? Mas eu vou deixar aqui uma tarefinha para vocês, tranquilinha, sobre interpretar, da página 19 do livro, né? A gente já concluiu todos os conteúdos, como eu falei, mas interpretar nunca é demais. Então, eu vou deixar a página 19 para vocês responderem, certo? E assistir a videoaula direitinho. Se precisar voltar essa aula, volta, né, para assistir de novo, porque as dúvidas que tiverem, a tia quer tirar na aula ao vivo, ou vocês podem me mandar mensagem no meu direct, né, no privado, para que eu possa responder, certo? O que não quero, que não pode, é ficar com dúvida, tá? Não quero vocês com dúvida, não. Os meus alunos, os alunos do 3º ano, os alunos de Tia Fran, né? Precisam entender todos os conteúdos no miudinho, porque quando chegarem lá no 4º ano, que não for a Tia Fran, ou se for Tia Fran, eu quero ver vocês, olha, quando a tia perguntar, respondendo. Isso eu aprendi lá no 3º ano, certo? Vocês vão levar todo o conhecimento para a vida de vocês. Tudo que vocês aprenderem, vocês vão levar para a vidinha de vocês. Então, assim, eu não quero vocês com dúvidas. Não tenham vergonha, não tenham medo, porque eu sei que é tudo muito novo, né? A gente tá tendo aulas gravadas, mas a gente vai ter as revisões ao vivo, a prova vocês irão fazer pelo computador. Eu sei que é tudo muito novo, mas eu sei do potencial de cada um de vocês, eu sei que vocês são capazes, né? E por isso que eu disse a todo momento para as mamães de vocês, não desistam, porque eu sei do potencial de cada um que eu tenho dentro da sala. Eu já sei aonde é que eu tenho que puxar, aonde é que eu tenho que, né, martelar, enfim, eu sei. Eu conheço um pouquinho de cada aluno. A gente ficou por um período curto, né? Mas assim, deu para conhecer um pouquinho de cada um de vocês. E eu quero que vocês levem esse aprendizado, embora seja por videoaula, né? Mas a aula tá acontecendo. Levem esse aprendizado para a vida de vocês. E Tia Fran está aqui, né? Disponível a hora que vocês quiserem, né? No momento que vocês precisarem de uma ajuda, de tirar dúvidas, eu estarei aqui sempre, certo?
Não fiquem com vergonha. Vocês sabem que não tem isso com tia Fran, né? Tia Fran fala muito, né? Mas repete muitas coisas, né? Que vocês já sabem. Mas eu gosto de ver o meu aluno participando, eu gosto de ouvir vocês. Então, espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha, né? Ouçam tudo direitinho. Na dúvida, podem mandar mensagem, certo? Ficamos assim combinados, né? Vou deixar só essa tarefinha, porque essa semana eu quero mais trabalhar revisão, né? Revisar conteúdo. E aí a gente pode ir intercalando aí, no caso de português, a gente pode fazer uma interpretação de texto que vai ser legal, né? Que a gente vai usar, tá bom? Vou deixar um beijinho, uma boa semana para todos nós, né? E a gente conversa na próxima aulinha, tá? Beijão!